Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Hoje, domingo, dia 29 de março de 2020. E este programa é realizado da cidade de Pinhais, que vai direto para o Brasil e para o mundo. Eu sou Chicão Somavila, editor deste site, editor deste programa. Hoje nós vamos falar aqui sobre a carreata da irresponsabilidade, as carreatas da irresponsabilidade. Nós vamos falar sobre esse tema. Deixa eu ver aqui se já estamos aqui no Facebook. Só um momentinho aí. Carreata, já estamos aí no Facebook, né? E nós vamos falar aqui, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui algumas matérias que eu colhi aqui sobre isso. Antes aqui vou chamar a nossa vinheta. Aí, ó. Aí, pessoal, vamos começar por aqui, ó. Coronavírus. Quase 50% dos casos graves no Brasil estão abaixo dos 60 anos. Está aqui a matéria de 28/3 às 4 horas da madrugada. Né? Resumo da notícia, enfim, está aqui ó, então a notícia. Olha o que diz a matéria. Deixa eu ver aqui a matéria, né? Citar do UOL, do site do UOL. Ó, a campanha do governo federal chama de raros os casos fatais do novo coronavírus. Veja só. Segundo o último levantamento por faixas etárias da população, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, mortes menores de 60 anos representam 10% do total do Brasil. E qual que é o percentual de pessoas acima de 60 anos no Brasil? Tem que ver isso. Entretanto, quando se trata de casos graves, jovens e adultos representam quase a metade. Vou repetir. Entretanto, diz a matéria do UOL, quando se trata de casos graves, jovens e adultos representam quase a metade. De acordo com esta análise oficial por faixas etárias, no momento em que o país registrava 59 óbitos, 6 vítimas tinham menos de 60 anos. Cerca de 10% do total. Dos 391 casos graves, 188 ou 48% eram de jovens e adultos, tá vendo? Ontem o número de óbitos subiu para 92, 2,7% do total de 3.417 casos. Mas a pasta do governo não divulgou a divisão por faixas etárias. Por que não? Qual que é o motivo? Nelson Giovenari está compartilhando um vídeo aí. Legal, obrigado. E diz aqui a matéria ainda. A matéria diz ainda, não é nada raro essa coisa de que jovem não vai ter problema com o vírus. Tá vendo? Vou mostrar a matéria aqui de novo. Tá aí, ó. Não é nada raro essa coisa de que jovem não vai ter problema com o vírus. É uma ilusão. Não representa a realidade dos nossos hospitais. Afirma quem? A infectologista Naima Fontana, que cuida de uma UTI, Unidade de Tratamento Intensivo em Sorocaba, no interior paulista. Para ela, ao estimular isolamento só de idosos, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, despreza a taxa de mortes e ignora as sequelas deixadas em quem sobrevive aos casos graves do coronavírus. Está vendo aí, pessoal? Você jovem que às vezes não se informa direito, você adulto também que muitas vezes não se informa direito, né? podem ser acometidos pelo coronavírus, pela Covid e pela Covid-19 e sobreviver e ficar com sequelas, né? Sequelas provavelmente de respiratórios. Nós temos, diz ela aqui, nós temos pacientes em estado grave de todas as idades, de 46, 48 e 33 anos de idade. Portanto, você que está nessa onda boba do Jair Bolsonaro, não, pô, deixa os velhos em casa e vamos trabalhar. Vê se aprende, vê se põe na cabecinha. Entendeu?
Estou lendo novamente, ó, nós temos paciente, diz aqui a infectologia, em estado grave de todas as idades. Tem de 46, 48 e 33 anos, estou repetindo isso aqui. Todos entubados, com ventilação mecânica. O vírus não escolhe faixa etária, diz a infectologista Fontana. Claro que morrem mais idosos por causa das complicações, mas os jovens morrem sim, ficam em estado grave sim, afirma ela. Entende? Então, e aqui, ó, você vê, quem está falando isso é uma infectologista. Portanto, jovem, você que tem seu comércio, seu pequeno comércio, você é um microempreendedor, tem lá sua loja disso, daquilo, tá certo. O que tem que fazer é exigir que o governo federal aprove, mande para o Congresso urgentemente um plano para que auxiliem vocês, micro, pequenos e médios empresários. Mandaram para os médios empresários, mandaram para a Câmara, já foi aprovado, mas só para empresas que têm faturamento acima de 360 mil reais ano. Você que tem 80, 100, 120, 200, menos que isso, enfim, menos que isso, seja qual for o valor, menos que 360 mil, ao invés de ficar de bobeira, aí não são todos, evidentemente, não são todos, mas aquela parcela pequena que, em vez de ficar de bobeira, de palhaçada, de burrice, né, fazendo carreata, não, queremos a economia não pode parar. Veja aí a idade das pessoas. Veja a idade das pessoas que estão sendo afetadas, não são só os idosos, não são só os mais velhos, não. Pô, consciência, questão de se informar, de ler. Eu estou falando isso porque eu estou falando aqui com a intenção de levar reflexão, de uma forma indignada, levar reflexão para que as pessoas reflitam, afinal, através das matérias que saem, evidentemente, a gente não fica inventando nada aqui, mas levar reflexão para as pessoas coloquem na cabeça que o momento é grave. Economia sem cliente, economia sem gente, economia sem o ser humano não vale nada. Para quem você vai vender tua mercadoria se estiverem todos mortos ou doentes, sem capacidade de trabalhar? Se liga na fita. A infectologista entende que o Estado e parte da população tem de parar de trabalhar. Parar de tratar, o assunto como se fossem números. Diz ainda que não faz sentido o governo desprezar as taxas de mortalidade das vítimas abaixo de 60 anos. Então, o que eu estava dizendo antes, para que vocês que são adeptos, o Brasil não pode parar, em vez de fazer essas idiotices dessas carreatas, que só levam ao pânico as pessoas, enfim, levam ao descontrole, evidentemente. Daí um quer trabalhar, outro também, porque ninguém sabe nada. Vocês estão fazendo porque não sabem nada disso, não estão sabendo das recomendações, ou fazem que não reconhecem as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Então, não façam protestos, mandem, se juntem, façam um grupo, se juntem, elaborem aí pedidos, solicitações de forma legal, mandem para a Câmara Federal, mandem para o seu deputado federal, para que ele faça ele assinar junto, para que ele leve isso à presidência da República, à Câmara Federal. Isso sim é o caminho certo, é o caminho de lutar por um Brasil melhor. Isso sim, né? Então, diz a infectologista aqui, falam que 2% a letalidade baixa, mas se for seu pai, exatamente, muito bem colocado, e sua mãe, seu filho, aí não representa 2%, representa 100%. As pessoas têm que ter consciência, avalia a médica. Olha aqui, ó, mortes por coronavírus no Brasil, olha o gráfico, tá aí o gráfico. Dá para ver o gráfico, ó. Dia 17 de março estava aqui, ó. Ó, a mortes aqui, ó. Uma. Aqui já subiu para 4, dia 18. Dia 6, subiu para 19. Vamos aqui, dia 25, 57. Dia 26 de março, 77. Dia 27 de março, 92. Ontem, 114 mortes.
Isso aqui vai aumentando. Faça os cálculos em poucos dias aí, qual o percentual que tem aumentado dia a dia. É só ver, não tem como, não tem outra. Eu vou mostrar uma outra matéria aqui agora, mostrar uma outra matéria para vocês. Aqui, ó. Bolsonaro, dia 29 de março, né? Ontem, aquela que eu mostrei anterior foi ontem, claro. Não, 29 hoje, perdão. Ah, questão de confusão aqui. 29, às 6 horas da manhã, Bolsonaro encolhe, essa aqui é a matéria da revista Fórum. Bolsonaro encolhe e é enquadrado por militares e pode ser forçado à renúncia. Eu até digo que, como cientista político, como bacharel em ciência política, eu sou a favor de que as instituições sejam respeitadas. A decisão do povo é soberana, tem que ser respeitada. Bolsonaro, com fake ou sem fake, ele foi reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral como presidente do Brasil nas últimas eleições, nas eleições de 2018. Eu sou favorável que ele fique até o final, que ele cumpra o seu mandato. Não sou a favor que Bolsonaro seja empichado, apesar das baboseiras que ele vem fazendo, do péssimo governo que vem fazendo na parte da economia, da saúde, da educação, do meio ambiente, dos projetos sociais. Péssimo. Não tem nada de bom ali. Não tem nada de bom, ao meu ver. Não sei do seu. Né? Então, aqui... Então, Bolsonaro encolhe é enquadrado. Então, ele realmente não tem nada de bom, mas eu repito, como cientista político, de formação acadêmica, eu sigo aquela linha da ciência política, enfim, que as instituições devem ser respeitadas. A soberania do povo, não interessa se foi a metade ou menos da metade da população que votou, que deixou de votar. Não interessa. As pessoas que foram até as urnas, que foram lá, que deram seu voto de confiança, a maioria quis Bolsonaro. Então, essa questão tem que ser respeitada. Essa situação tem que ser respeitada. Afinal, mais um golpe, já deram um golpe na Dilma. Agora, mais um. Seria uma espécie de golpe. Necessário? Não sei. Mas eu acho que as instituições, STF, Congresso Nacional, que composto pela Câmara Municipal, evidentemente, aqui vem aqui, Ministério da Saúde cogita ampliar isolamento social até 20 de abril, olha só. Bem, e Congresso Nacional, claro, pela Câmara e pelo Senado, e o STF tem que enquadrar o Bolsonaro. E os militares, sim, os militares de bom senso, aqueles militares que pensam realmente num Brasil soberano, né? Aqueles militares realmente na ativa, né? Ele tem que enquadrar o Bolsonaro. E eu vou ler a matéria aqui para baixo já. Os bastidores e análise de Rodrigo Viana, dois cenários depois que o presidente foi obrigado a recuar da gestão da crise do coronavírus. Diz a matéria, quanto menor, mais perigoso. Quanto mais perigoso, Jair Bolsonaro fica menor. O presidente perdeu o tamanho e força durante o embate travado neste sábado. Deixa eu ver aqui, pôr a matéria aqui para vocês acompanharem também. Neste sábado, né, em Brasília, a reunião dele com a equipe do Ministério da Saúde foi tensa. Fontes dentro do palácio, diz a matéria, dizem que o ministro Henrique Mandetta ameaçou entregar o cargo se o presidente não voltasse atrás nas últimas, nas ideias esdrúxulas de reabertura imediata do comércio e de isolamento vertical da população brasileira. Só idosos e pessoas com problemas, né? Só idosos e pessoas com problemas de saúde ficariam em quarentena. O presidente relutou, mas foi enquadrado por ministros militares que teriam alertado Bolsonaro. A demissão de Mandetta em meio à crise, que já provocou mais de 100 mortes no país, passaria um sinal de descontrole e pânico. Está aí a matéria, está dizendo aqui, ó.
né? O presidente relutou, disse que foi muito tensa essa reunião. A contragosto, Bolsonaro aceitou e Mandetta foi então para uma entrevista coletiva em que contrariou o pronunciamento lunático de Bolsonaro da última terça-feira, dia 24. Diz a matéria, está aí. Quando o presidente voltar a classificar a epidemia de coronavírus como uma gripezinha, né? Quando ele voltar a classificar o coronavírus, né? Dia 24. Bobo, irresponsável, sem noção, não tem conhecimento científico para falar isso, como eu não tenho conhecimento científico, como você não tem, né? Então, uma pessoa sem o conhecimento científico daquilo que fala só pode levar o quê? Só pode aumentar o desconhecimento e aumentar a ignorância. E principalmente quando vem de um líder de um país, principalmente de um presidente da República. Mandetta pediu que o país mantenha a quarentena. E fez mais, tratou com desdém o clã Bolsonaro e seus apoiadores mais radicais ao afirmar que não é hora de carreatas. O presidente e os filhos passaram os últimos 5 dias incentivando desfiles de apoiadores em carros de luxo, pedindo a volta ao trabalho e ao fim da quarentena. Então, vejam só aqui, vejam só como que são as coisas, né? Vejam só como que são as coisas. Como é que pode, né, um presidente da República tratar de assunto desse tipo? Como é que pode Marco Antônio Roberto Casagrande, Iris Mary Cavalcante nos seguindo, Joaquim Francisco, deixa eu ver quem mais aqui, Nelson Giovenardi, né, e estão aí nos acompanhando. Nelson Giovenardi diz, bom dia, Chicão. O que mais me assusta nessa pandemia é o pensamento desse pessoal de salvar a economia acabando com o isolamento. Marcos Lazarevics, bom dia, meu irmão. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Eu vou ler teu comentário aqui. É real a sua conclusão. O país está caminhando para um caos total. Ainda que pelo pouco tempo de administração é só catástrofe. O presidente literalmente abre a boca sem pensar. Não tem conhecimento científico nenhum, lamentável. E é uma verdade, isso não tem como a gente negar ou a gente esconder, não tem, é uma verdade isso. Infelizmente é o que está acontecendo, né? Mas eu volto, deixa eu colocar aqui que eu não abri para o público aqui, tinha só mais para os amigos. Vamos lá, público, atenção, público, agora vai para o público, legal. Iris, estamos aqui, amigão, é isso aí. Paulo Loureiro também, obrigado, Paulo Loureiro, o Paulinho da contabilidade aqui de Pinhais. Iris, Meg, é pura verdade, a gente tem que estar junto, a gente tem que se abraçar nessa hora. Todos os brasileiros, independente de quem votou e quem não votou no Bolsonaro, entendeu? Evidentemente que tem aqueles bolsonaristas de raiz que, olha, dificilmente vão acreditar em alguma coisa, mas tem aqueles que votaram no Bolsonaro por não querer nenhum dos outros candidatos, que tinham lá 11 ou 12, se eu não me engano, não lembro mais o número, mas tinha um monte de opções, né? Tinha um monte de opções, mas preferiram ele. Mas para ser contra o governo PT, que estava lá, que tinha sido cassado, enfim, né? E depois assumiu o governo Temer, enfim, que não queriam a volta do PT. Tudo bem, é um direito. Quem não queria ter um direito e não podemos nos contrapor a isso? Quem não queria, não queria. Só que tinha mais pessoas. Tinha gente, olha o Ciro Gomes, olha até o próprio Alckmin, que é de direita, porque nós não podemos confundir neoliberalismo com o liberalismo, né? O neoliberalismo é isso que vocês estão vendo aí. O liberalismo não, ele já, na economia, não sou economista, mas o liberalismo ele já via o cidadão como uma peça importante. O neoliberalismo não quer saber nada disso, né? Então, Marcos Roberto Casagrande, governo fraco é um museu de grandes novidades. É isso aí mesmo, Marcos Roberto Casagrande, governo fraco é um museu de grandes novidades, sem dúvida nenhuma, pura verdade mesmo, né? Então, e seguindo aí para a pauta,
Eu vou chamar, então, como dizem aqui, ó, Foz do Palácio, estão enquadrando o Bolsonaro, tem mais aqui enquadrar mesmo, e eu repito, eu não sou a favor do impeachment, tem que ficar até o final. Mas as instituições, isso vai fazer com que as instituições ali, Câmara Federal, Senado e STF, se unam cada vez mais e que todos nós possamos ter a oportunidade de refletir num voto futuro aí para umas próximas eleições, aliás, iniciando já em 2020, né? Deixa eu ver uma outra matéria aqui que eu puxei, depois eu vou... Aqui, ó. Veja só, da Carta Capital. Olha aqui, pessoal. Veja só, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Da Carta Capital. Infectologista fala sobre necessidade de achatar curva de infecção. Não tem sistema no mundo que aguente pico de ascensão de uma pandemia. Sem dúvida, nenhum governo está preparado com respiradores, respiradores mecânicos, com leitos, enfim. O médico infectologista Davi Yupi, aliás, veja só, que está de quarentena por ter sido contaminado pela Covid-19. Veja bem, ele está como muitos médicos na Itália e no mundo fora estão morrendo, já morreram, afetados os profissionais de saúde. Vejam os enfermeiros aqui no Brasil, a classe médica, em geral, a classe da saúde inteira, olha o perigo que essas pessoas passam para você, né? Isso que eu digo aqui, ó, a classe médica inteira, bombeiros, policiamento, profissionais da saúde se expõem todos os dias, todas as horas, expõe suas famílias, porque quando chega em casa pode ser que leve esse vírus com eles, afetando a família, se expõe diariamente para você, imbecil, fazer carreata, para você fazer carreata para que acabe o isolamento? Ah, se liga na fita, meu. Sinceramente, peço que as pessoas, eu não costumo perder a estribeira, mas sinceramente não dá para entender a santa ignorância de muitas pessoas. Santa entre aspas, claro. Então, o médico infectologista Davi Yupi, que está em quarentena por ter sido contaminado pela Covid-19, está aí a matéria. Alertou que o pico da epidemia do coronavírus no país acontecerá em abril e maio. Olha só, nem começou o pico. Aquele gráfico que eu mostrei anteriormente é apenas o início. Mas o pico, sabe o que quer dizer pico? Já ouviu falar do Pico do Morumbi, né? Tem aqui no Paraná, né? Para aquelas pessoas, estou dizendo para aquelas que não entendem. Você que é consciente, por favor, não se ofenda com isso. Mas eu estou pedindo para essas pessoas que querem, que não acreditam na doença, se elas sabem o que é pico. O Pico do Morumbi, as pessoas não vão lá, o alto é a parte mais alta, né? De uma montanha, do morro, sei lá do que. E o Pico do Coronavírus, a parte mais alta, a mais aguda, mais perigosa, acontecerá entre abril e maio. E por que isso? O INPE, que está em isolamento domiciliar, encaminhou um áudio a um grupo de promotores e procuradores da Justiça de São Paulo, onde afirma: se as pessoas não entenderem que o confinamento neste momento é importante, nós vamos ter uma subida rápida do pico de doentes e isto vai ter repercussão em todo o sistema. O especialista cita grandes dificuldades, veja aí, ó, grandes dificuldades no sistema público e privado de saúde, além dos impactos na economia. Então, veja só, um médico especialista, ele foi acometido pelo coronavírus, está em recuperação, né, se expôs, ele é do governo de São Paulo, enfim, ele que estava à frente do combate ao coronavírus em São Paulo e foi acometido, infelizmente. O especialista cita grandes dificuldades no sistema público e privado de saúde, além de impactos na economia. Não tem sistema de saúde no mundo que aguente um pico de ascensão de uma pandemia. Reforça na mensagem. Ele reforça a importância do país achatar a curva de infecção para gerar menos impacto no sistema de saúde. Claro, evidentemente que o coronavírus vem, não tem como evitar que ele chegue, não tem como evitar que ele chegue. Mas é o seguinte, se tiver menos pessoas circulando, menos pessoas
número pequeno de pessoas circulando, a não ser aqueles de serviços essenciais mesmo, recomendados ou autorizados, ou conforme orientações da Organização Mundial de Saúde, evidentemente que o vírus perderá força, né? E não vai sobrecarregar o sistema de saúde, tanto privado quanto público. Porque o que ele quer dizer com isso? Se o pico, muita gente fica afetada, vai faltar leito, cidadão, para você que foi fazer carreata, para o teu pai, para a tua mãe, talvez para o teu filho, para a tua filha, talvez para a sua avó, para o seu avô, para o seu tio, para a sua tia, enfim, para um amigo querida de você, ou para você mesmo. Talvez falte respiradores. Eu tenho visto, às vezes, na internet aí, que os caras colocam, as pessoas colocam os quadrinhos, olha, aqueles que são a favor de volta ao trabalho, ou do fim do isolamento, do fim do isolamento total, horizontal, porque o isolamento horizontal é para toda a população, horizontal para uma faixa etária, mas isso já está descartado. Na primeira matéria que eu li, já está descartado, já não tem aquela, já não teve eficácia nos países onde ele foi colocado. Foi colocado em processo foi aplicado, perdão. Então, é o seguinte, essas pessoas aparecem, não, só assine que você abrirá a mão de um respirador. Olha, sinceramente, infelizmente eu tenho que concordar. Se você é a favor de carreata e você é a favor da economia, então assine. Tenha a coragem, a hombridade de assinar lá que se você for acometido, ou um parente, teu pai, tua mãe, qualquer parente seu filho, filha, for acometido, você abre a mão do respirador para uma terceira pessoa, tá ok? Legal? E então, pessoal, e agora aqui, eu vou falar aqui, ó, ainda aqui, ó, voltando aqui ao especialista, né? Quero mostrar para vocês aqui, ó. O especialista, o Davi Yupp, cita grandes dificuldades no sistema público e privado de saúde, além do impacto na economia. Está aqui, ó. Terminando aqui, não tem sistema de saúde no mundo que aguente o pico em ascensão, né? Ele reforçou a mensagem da importância do país achatar a curva de infecção para gerar menos impacto no sistema de saúde. E, evidentemente, todos os países do mundo, pessoal, vou dizer aqui para vocês, ó, aqui, ó. Ó, espero que essa situação não seja politizada de forma por politiqueiros de plantão aí, espero, porque o mundo inteiro vai sofrer impacto econômico após a Covid, após a passagem do coronavírus. O mundo inteiro, não é só o Brasil, não. Aliás, eu vou ver aqui antes quem mais que está por aqui. Deixa eu dar Tem mais comentários aqui que não aparecem todos na hora aqui, então a gente fica meio 5 compartilhamentos. Eu agradeço ao pessoal, dei uns likes aí, claro, e uns compartilhamentos para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, participem, vejam e até sugiram alguns assuntos aí. Se você tiver algum assunto a sugerir, manda para a gente aí, por favor, ok? Marco Roberto, seu gaúcho da fronteira. Falou, Marco Roberto. Eu sei que é o Casinha, acho que eu não vou conhecer essa fera aí, não vou conhecer o zagueirão aqui do time dos de primos aqui em Pinhais, hein? Ah, guri. Um grande abraço para você e tua família aí. Quero ver aqui. Então, quero ver quem mais aqui e tal. E, pessoal, então é o seguinte, ó, eu li para vocês todos aí, isso aí, e eu fiz aqui, também eu vou falar alguma coisa aqui, que é o pico da Covid-19, deixa eu ver aqui como é que está no... carreata da responsabilidade, tá lá, beleza, isso aí que eu queria mesmo. Pessoal, então, como vocês viram aí, o pico da Covid-19 no Brasil está previsto para começar em abril e vai até abril e maio, né? Então, eu estava dizendo que pessoas irresponsáveis, gananciosas, negacionistas, que não fazem nenhum esforço para entenderem e atenderem às recomendações da Organização Mundial da Saúde, estas
recomendações são elaboradas, sabe por quem? Não é por Bolsonaro da vida, por Eduardo Bolsonaro, por Flávio Bolsonaro, por Carluxo, pelo Queiroz, não. Elas são elaboradas por especialistas, por cientistas, por pesquisadores da área da saúde. Ela tem ciência. A elaboração dessas recomendações é baseada na ciência e não no achismo bobo, idiota, né? E essas pessoas continuam com essas abomináveis carreatas, mesmo que pequenas, de tamanho ínfimo, né? Mas que não deixa de ser um extremo desserviço a toda a nação. E nenhuma, mas uma, assim, olha, e uma enorme e profunda desconsideração, eu digo, a toda a nação e a toda a classe de profissionais da saúde, de bombeiros, de policiais, enfim, daquelas pessoas que eu falei há pouco, que colocam as suas pessoas, colocam as suas famílias sob o risco e a própria saúde delas, mesmo que elas estão lá sempre tratando, vendo, recebendo, mesmo que seja num posto de saúde, num hospital, seja aonde for, né? Esses profissionais de saúde, você que faz carreata não está respeitando eles. Consequentemente, você não respeita nem a sua família, nesse sentido aqui que eu estou dizendo. E dada a ignorância sobre o momento sanitário gravíssimo pelo qual, né, o mundo inteiro passa, eles se recusam a cumprir essas orientações. É incrível, né? E, claro, são levados por quem? Foram levados por quem? Pelas declarações insanas e irresponsáveis do presidente da República. E se acham acima da lei, né? E muitas dessas criaturas, agora eu quero dizer uma coisa aqui, ó. Eu vi carreata até aqui em Pinhais. Muitas dessas criaturas que fazem carreatas no Brasil inteiro, eles podem estar aproveitando para cravar seu nome junto à população, visando as eleições de 2018, as próximas eleições aí. E em nenhum momento essas pessoas se preocupam com a vida humana. Não estão se preocupando, né? Apenas com a economia? Não. Apenas com a vontade de expor seu nome, também, com certeza deve ter isso, provavelmente tenha isso, né? Nesse Brasil afora, no contexto geral, né? Pode sim ter pessoas, eu duvido que não tenha no contexto geral desse Brasil, que não tenha gente sem escrúpulo fazendo essas carreatas, promovendo essas carreatas para se promover politicamente. E, infelizmente, tem gente sem escrúpulo, né? E claro que o mundo inteiro vai sofrer também as consequências econômicas da coronavírus por conta, né, claro, do coronavírus. O Brasil já vinha obtendo um ínfimo também, um pequeno resultado na área econômica, se é que dá para chamar de resultado 1,1% do PIB. É evidentemente que pode ser que essas pessoas, que muita gente, não, o coronavírus que acabou com a economia. Sim, mas o Brasil já vinha mal. E vai piorar. Sem dúvida nenhuma, a economia vai piorar. Ela vai, isso como no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem um presidente irresponsável, insano, com esse tipo de declaração. Estou falando irresponsável e insano com este tipo de posicionamento, de declaração, ou seja, querendo acabar com o isolamento. Mas ele já levou uma invertida aí da equipe de saúde, dos militares, enfim, e tem que pôr ele no lugar dele sim. Bem, pessoal, por hoje era só. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam. Deixa eu ver aqui se eu não deixei de falar de ninguém aqui, desculpe. Vamos ver aqui, apareceu, que eu não gosto de deixar sem tocar no nome daquelas pessoas que estão nos acompanhando, né? Então, vou dar um alô de novo aqui para Cláudio Miller, Paulo Loureiro, Marco Roberto Casagrande, Iris, Meg Cavalcante, Nelson Giovenardi e os outros comentários aqui que saíram. Vamos ver se estão aqui na outra página. Deixa eu ver aqui, pessoal, que realmente tem um lugar aqui que aparece e outro que não, entendeu? Deixa eu ver aqui. Vou ler aqui, ó, legal.
É a real conclusão, Marshall Aradix, o país está caminhando para um caos total, ainda que pelo pouco tempo de administração, é só isso que já tinha lido, né? O presidente literalmente abre a boca sem pensar, etc. Então ele eu já tinha falado. Marco Casagrande, Galo da Fronteira, vamos lá, Roberto, continua aí. Ah, tá em Foz do Iguaçu, um abraço aí, como é que tá em Foz do Iguaçu e se cuidando bastante aí? Peço aí que se cuidem, meus amigos. Todos nós temos que nos cuidar mesmo. Isolamento total é a única, é a forma mais eficaz para conter o avanço do coronavírus. Isso aqui não sou eu que estou falando, estou repetindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e dos maiores especialistas de saúde aqui do Brasil. O isolamento social é a forma mais eficaz para contermos o avanço do coronavírus. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.